Oi, Juliette. Não. Oi, Ana Clara. Ana Clara, tudo bem? Tá me ouvindo? Ana Clara, meu amor, você tá me ouvindo?
Oi, amor. Tudo bem? Pronto. Cai, vamos entrar. Oi, meus amores. Oi, tia. Oi. Na cozinha? Luan e Caio, vocês por aqui, que alegria! O Caio tá bem aqui. Oi, Sabrina. Oi, Senti sua falta Senti sua falta ontem. é por causa que não abria. Ah, não estava abrindo? Não. Entendi. Caio, Duan, tudo certinho com vocês? Fala certo, minha filha. Hã? Saudade demais de vocês. Não vi vocês ainda depois da quarentena. É verdade. É Eu bom, hein? ficava aqui, nós estamos com o celular novo. O Dan tá com o celular, tô com o celular aqui. Ah, Tô com o celular da entendi. minha mãe, tá com o celular dele. Ah, mas que bom que vocês conseguiram, né? Vamos O Caio tá esperar. entrando aqui. Vamos esperar. Oi? Sim. Vamos esperar um pouquinho para ver se a gente se entra mais gente, tá bom? Enquanto vamos conversando aqui. Sabrina, você tá tendo dificuldade Tava para acabando de fazer a tarefa? Ah, matemática. Dificuldade? Uhum. Tá? É matemática, né? Sim. Tá. A matemática Você tá vendo os vídeos que a tia Lucélia tá postando? Sim. Tá vendo? E ainda assim continua as dificuldades? Sim? Mais ou menos. Sim. Tá, então a gente vai fazer o seguinte, viu, Sabrina? Hoje a gente vai falar. Pessoal, desliguem os microfones, deixa eu conversar com a Sabrina aqui um minutinho. Desliga, senão fica dando interferência, tá bom? Desliga o Caio, Duan, desliga o microfone um pouquinho. Sabrina, o que que a gente vai fazer então? Você vai ligar na escola. Você vai ligar na escola e a gente vai marcar uma aula no Zoom para estar tirando essas dúvidas, tá bom? Aí você anota nos exercícios, aí você vai marcar com a tia Graziele um dia para a tia Lucélia estar te ajudando, tá bom? Você entendeu? Sim. Aí você liga lá na Entendi. escola, marca com a tia Graziele e um dia na semana que vem a tia Lucélia vai passar, a tia Graziele vai passar um link para você tá falando comigo para tirar as dúvidas, tá bom? Tá bom. Tá certo? Aí você anota no seu livro, circula o exercício que você mais teve dificuldade, tá? Para não ficar nenhuma dúvida, certinho? Então tá, vamos lá. Vocês estão aí com os livros de História e Geografia? Eu tô. Tá, então, o Caio e Duan, pega os livros de História e Geografia. Ana Clara, você tá me ouvindo, Ana Clara? Ana Clara? Uhum.
Ana Clara entrou, mas não conectou aqui. Ok, Caio e Duan pegaram os livros? Peguei já. Ótimo. Eu pedi para vocês pegarem os livros, porém a atividade é para ser feita no caderno, que é uma atividade de pesquisa. A gente estava falando sobre os rios. O que é um rio, né? Onde começa um rio, onde que termina um rio, quais são as partes integrantes do rio. E na atividade de ontem, eu pedi para vocês fazerem um desenho que está lá no livro. Vocês fizeram? Fizeram? Quem fez, faz assim para mim, dá um joinha. Quem fez, dá um joinha. Ótimo. Então, agora, nessa atividade de hoje, de geografia, o que você vai fazer? Você vai pegar o seu caderno de geografia. Primeira coisa é fazer margem, certinho? Depois, cabeçalho. E aí, copiar a proposta da atividade que está lá na tarefa de casa. O que é para vocês fazerem? Vocês irão fazer uma pesquisa sobre os principais rios que tem aqui no estado de Goiás, tá bom? Você vai fazer uma pesquisa, eu quero os nomes. Lembrando que nomes inicia-se com letra maiúscula por ser nomes próprios. Então, os nomes dos rios também têm que ser colocados com letra maiúscula, certinho? Faz um joinha. Ótimo. Então, olha só. Aqui na cidade de Goiânia, a gente tem 2 rios que abastecem a cidade. É o Rio João Leite e o Meia Ponte. Esses 2 rios, você já pode colocar na sua pesquisa, tá bom? Só porque eu quero saber os principais de Goiânia. Tem o Rio Corumbá, tem o Rio Araguaia, e tem vários outros rios que compreende aqui na hidrografia do nosso estado, tá bom? Aí você vai fazer uma lista, colocar os nomes de todos os rios, os principais rios que você encontrou. Se você for colocar no Google, você pode ir lá e colocar assim, ó, principais rios do estado de Goiás, que lá já vai sair uma lista para vocês, tá bom? Aí você faz no caderno, tá? Essa pesquisa. E aí, tem um vídeo aqui na tarefa de casa, lá na tarefa de casa. Oi? Tem um vídeo na tarefa de casa. Caio, Duan, desliga o microfone um pouquinho, tá? Isso. Na tarefa de casa tem Gente, eu sempre coloco links de uns vídeos que eu acho que vai ajudar vocês na tarefa. Então, é importante que todo dia, toda tarefa, vocês vejam esses vídeos, tá bom? Às vezes não dá pra gente explicar tudo num vídeo só, mas eu sempre coloco um vídeo que vai te ajudar, que vai contemplar. Às vezes é sobre a sua atividade, sobre algum conteúdo que eu considero importante. Então, é importante tá vendo esses vídeos também, tá bom? Aqueles vídeos que eu coloco lá, sugestões de vídeos, certinho? Então, olha só. Então, a atividade de geografia é essa. Fazer uma pesquisa, né, sobre os principais rios que existem no estado de Goiás, tá bom? Agora, gente, o que eu pedi para vocês fazerem? Vocês não têm um caderno de história? Quem ainda não dividiu o caderno de história no meio, vai dividir ele no meio e vai fazer um caderno de arte. Entenderam? Quem fez a tarefa? Quem fez as tarefinhas de arte no caderno? Eu. Ótimo. Então, olha só.
Hoje, a proposta que vocês vão fazer também é uma pesquisa. Só porque é uma pesquisa voltada para a arte. Quem já ouviu falar do pontilhismo? Levanta o dedo. Pontilhismo. É quando você pinta um desenho e você vai colorir esse desenho com pontinhos. Isso que é pontilhismo. Vamos supor que eu tenho aqui, ó, vou fazer aqui um coração, olha só. Vou fazer aqui um coração e eu vou colorir esse coração com pontinhos. Isso é pontilhismo, olha só. Aqui eu tenho um coração, só porque eu vou colocar muitos pontinhos nesse coração. Vou colorir ele com vários e vários pontinhos, pode ser cores variadas. Isso aqui é a técnica do pontilhismo, ó. Vou fazendo pontinho, ó. Eu vi esse vídeo aí. Você viu? Olha só. Ó, vou colorindo com pontinhos. Isso se chama técnica do pontilhismo. Aí, o que vai acontecer? Para a gente aprofundar na técnica do pontilhismo, vocês vão pesquisar a biografia de uma artista que ela trabalha o pontilhismo nas obras de arte dela. Ela faz vários quadros e esses quadros, eles são todos feitos com pontinhos, todos feitos com pontilhismo. Ela chama Isabel Litieri. A Isabel Litieri, vocês vão fazer uma pesquisa da biografia dela. O que é biografia? Vocês vão falar lá no caderno de arte, com margem, com cabeçalho. Vocês vão falar o que é, como foi a vida dela. Você vai falar da vida dela, as principais obras de arte dela, os quadros dela, né? Vai traçar um aspecto geral sobre a vida dela. Isso é uma biografia. Lembra quando vocês fizeram uma biografia da Tarsila do Amaral? Então, vocês vão fazer algo semelhante. Só que agora é a Isabel Litieri. Aí, olha só. O que eu pedi para vocês fazerem? Ó, façam uma pesquisa sobre a biografia de Isabel Litieri. Ela ainda é viva, viu, gente? A gente não está estudando. Ela não faleceu ainda, não. Ela ainda vive, tá? Ela é da nossa época. Você vai fazer uma biografia da Isabel Litieri e as técnicas do pontilhismo. Então, você vai colocar lá, biografia, Isabel Litieri, fala da vida dela e da carreira dela. E depois você vai falar um pouquinho sobre as técnicas do pontilhismo, como que é feito, como que geralmente as pessoas fazem, tá bom? E aí, o que vai acontecer? Os seus pontinhos, ó, depois que isso, copie no caderno e em seguida faça um desenho. Você vai desenhar no seu caderno qualquer desenho que você quiser. E aí, você vai colorir o seu desenho com a técnica do pontilhismo. Você pode fazer os pontinhos, mas tem que ser muitos pontinhos juntinhos. Você pode fazer os pontinhos com canetinha ou lápis de cor. Quem entendeu? Levanta o dedo. Caio, Duan, vocês entenderam? Certinho, olha só. Então, vamos supor que vocês escolham um coração. Aí vocês vão fazer o coração e começar, ó, colorir ele com pontinhos. Pode ser de cores variadas, certinho? Pode ser de cores variadas, não tem problema. E você pode construir qualquer desenho. Você pode construir uma casa, uma árvore. Você pode construir, fazer um quadro com flores, né? Desde que isso seja colorido com o pontilhismo, que é a técnica que a Isabel Litieri usava nas obras dela. Certinho? Uhum. Caio, Duan, certinho? Certo. Ok, então. Gente, então vocês entenderam a tarefa de geografia e a tarefa de arte? Sim. Beleza, A internet do né? Dudu é ruim. A minha do Dudu é muito ruim.
Pergunta se amanhã vai ter aula. Vai ter aula. Olha só. Agora, o que vai acontecer? Quer falar? Quem quer falar? Levanta o dedo. Eu. Fala, Sabrina. Amanhã tem aula no Zoom? Tem. Amanhã no mesmo horário, 1h. Caio! Nossa, nem vai ter tempo pra eu... Beleza. Vai ter tempo pra eu... Caio. Caio, Duan, desliga o microfone, amor. Tá. Tá bom? Sabrina, cadê você? Vamos lá, Tô então. aqui. Então, vamos lá, pessoal. Agora, vamos passar para a história. O que você vai fazer? Você vai pegar o caderno, o livro de história, tem a página 74 até a 76 para fazer. Então, vou abrir aqui o livro. Pode pegar aí o livro de história. 74. Abram aí nas páginas 74. Ok? Então, vamos lá, gente. Na página 74, a gente vai começar um outro conteúdo. Um conteúdo, na verdade, que dá seguimento naquele que a gente estava vendo nas aulas passadas. Nas aulas passadas, a gente estava falando sobre a independência do Brasil, a gente estava falando sobre como que foi o governo de Dom Pedro I, né? E aí, o que vai acontecer? A gente vai, depois que Dom Pedro I declara a independência, vai acontecer várias revoltas no Brasil. Muitas pessoas não estavam satisfeitas com o governo dele, não queriam ele como rei. Dom Pedro I vai ficar só 9 anos no poder. Então, nas páginas 74, fala assim, ó, revoltas contra o Império. O que é isso? As pessoas se revoltaram contra Dom Pedro I. Quem abriu o livro aí na página 74? Levanta o dedo. Quando fala aqui em verde aí, olha só, revoltas contra o Império. E quando fala sobre a Confederação do Equador, é interessante que depois você leia esse conteúdo e você grife com lápis de cor as principais ideias. Aquilo que você considera mais importante no texto são as principais ideias, tá bom? Olha só, a Guerra da Cisplatina, na página 75, a gente vai perceber que Dom Pedro ele não era muito popular, né? E as pessoas começaram a querer, né, tirar ele do poder. Só que tinha um problema. Quando é uma monarquia, quando a gente tem um rei que governa, essa monarquia é passada de pai para filho. E o filho de Dom Pedro, nessa época, ele só tinha 8 anos. Como que ele ia se tornar rei? Como que ele ia se tornar rei com 8 anos de idade? Essa é a questão. Aí tiveram várias revoltas, muitas pessoas brigando, querendo o fim do governo de Dom Pedro I, né? Então, vocês vão dar uma olhadinha nesse texto para poder estar fazendo isso daí. Lá na página 76, abre lá na página 76, todo mundo. 76 de história. Essa é a de fazer, certinho? Vou tentar explicar ela e se der um tempo, a gente vai voltar lá no texto para esclarecer algumas coisas, tá bom? Olha só, na número 1, observe o mapa. Observe o mapa a seguir. Mostra as províncias do Império em 1822. Gente, aqui, ó, aqui nós temos os estados. Nessa época não eram chamados estados. Nessa época eram chamados províncias. Aí nós tínhamos a província do Mato Grosso, a província do Grão-Pará, da Cisplatina, Rio Grande do Norte e por aí vai. Esse mapa aqui não é um mapa atual. Se a gente for olhar ele hoje, a gente vai perceber o quê? A gente vai perceber
que onde tem alguns estados, algumas províncias já não existem mais. É outros estados. Nessa época, era dessa forma a divisão do Brasil, certinho? Era dessa forma. E com o passar do tempo, isso foi se modificando. Então, quando Dom Pedro I era rei, funcionava dessa forma aqui, ó. Aqui está o território brasileiro e aqui está os nomes das províncias. Nessa época não se chamava estado, se chamava o quê? Pode falar que eu estou vendo vocês mexendo com a boca. Se chamava? Províncias. Províncias. Exatamente. Olha só, o que você vai fazer? Faça o que se pede. Letra A. Pinte de vermelho. Tá pedindo para pintar de verde, meninos? Não, tá pedindo para pintar de vermelho. Pinte de vermelho a área da província que foi proclamada a Confederação do Equador. Aonde que foi proclamada a Confederação do Equador? Você vai voltar lá no texto. E lá no texto está falando sobre a Confederação do Equador. E você vai descobrir em qual estado, qual província foi proclamada a Confederação do Equador. E aí você vai vir no mapa e vai o quê? Pintar esse estado de vermelho. Qual foi? Vou dar uma dica. Começa com P e termina com O. Aí você vai olhar lá no texto, vai encontrar essa região e vai pintar só essa região de vermelho. Quem entendeu, levanta o dedo. Ótimo. Aí, olha só, a letra B. Pinte de amarelo. Tá pedindo para pintar de azul? Não, tá pedindo para pintar de amarelo. A área da província em que se separou do Brasil em 1828. Tem uma região aqui no mapa do Brasil que antes ela pertencia ao Brasil. E aí o que vai acontecer? Você vai pintar essa região que hoje ela não tem o mesmo nome que ela tinha antes. Hoje é um outro nome. E essa região, ela não pertence mais ao Brasil, porque o Brasil perdeu esse território. E aí você vai lá na Guerra da Cisplatina, aqui na Guerra da Cisplatina, e você vai descobrir qual foi essa região que o Brasil perdeu. É como se, por exemplo, tivesse uma região chamada Rio Grande do Sul, por exemplo. Aí, o Brasil perdeu, o Rio Grande do Sul passou a pertencer a outro país. Foi mais ou menos assim. Só porque não é Rio Grande do Sul, não, tá bom? Só estou dando um exemplo. Aí, olha só. Na número 2, ó, explique uma semelhança. Gente, o que é semelhança? Semelhança é algo parecido. Por exemplo, a semelhança entre a Sabrina e o Caio. Quais são as semelhanças? Os dois têm 2 olhos, um nariz, uma boca, 2 mãos, 2 pés. Isso é o que eles têm em comum, certo? Isso é semelhança, é aquilo que é parecido, é aquilo que se parece. Não é igual, mas é parecido. Quem entendeu, faz um joinha. Isso. Então, você vai citar, você vai falar aqui uma semelhança entre a Guerra da Cisplatina e a Confederação do Equador. Você vai ler lá. Guerra da Cisplatina, Confederação do Equador. O que aconteceu nas duas revoltas? Aí você vai colocar o que aconteceu entre as duas que foi igual, ou que foi parecido, aliás. Tá bom? Por exemplo, eles queriam ficar independentes, tanto um quanto o outro. Não é isso, mas eu só estou dando um exemplo. Você vai colocar aqui para mim o que eles tinham em comum. Qual a ideia dessas duas regiões que sofreram essas revoltas tinham em comum uma com a outra. Uma queria isso, a outra queria aquilo. Só que é interessante você observar que para a gente saber qual que é a semelhança, a gente tem que conhecer as duas partes.
tanto a Cisplatina quanto a Confederação do Equador. Se eu não conheço, eu não tenho como dizer qual diferença que tem, qual semelhança ou diferença que tem entre elas. Então, é importante vocês lerem lá no texto. Gente, texto, a gente lê, a gente entende melhor quando a gente lê de voz alta. E não leia só uma vez, leia sempre mais de uma vez, ok? Tia, eu acho Fala. que eu acho que vai ser. Só o Caio, ou então o Duan. Eu vou ter que sair porque o sol já tá 15%. Tá bom. Depois você olha no YouTube que vai estar lá gravado, tá bom? Mas fica aí até acabar. Tá. Gente, olha só então. Aí, Sabrina, abre aí o livro na página 74. Vocês que estão aí podem ir acompanhando. Vamos aqui, já a gente ainda tem uns minutinhos. Revoltas contra o Império. Sabrina, começa a leitura para mim. Tá. A operação ao imperador, desculpa, foi grande durante todo o período em que Dom Pedro I esteve no poder, pois muitas pessoas viviam em situação difícil e não recebiam nenhum apoio do governo. Aí, olha só, peraí, só um minutinho. Eu vou sempre interromper, tá? Gente, aqui tá falando que as pessoas não estavam satisfeitas com o governo de Dom Pedro I. Ele era o rei, porém, muitos passavam muitas dificuldades. É como se ele não tivesse nem aí para as pessoas do Brasil. Então, as pessoas não estavam nada satisfeitos. As pessoas viviam numa situação difícil, de fome, de miséria, né? De falta de ter a sua necessidade básica. Então, quando um governante não atende à necessidade da sua população, começa a ter revoltas, porque as pessoas começam a se revoltar, tá bom? Continua, Sabrina. Tá. A situação foi agravada com o surgimento de revoltas contra o Império, como a Confederação do Equador e a Guerra de Cisplatina, não sei o que é isso. Cisplatina. Esse conjunto de fatores contribuiu decisivamente para o término do primeiro reinado no Brasil. Vejamos com mais detalhes cada uma dessas revoltas. Então, gente, olha só, quando começa uma revolta? Quando a população não está satisfeita com o governante, nem com as atitudes do governante. E nessa época, a gente não escolhia, através do voto, os nossos representantes, porque era uma monarquia. Monarquia é o rei que governa. E se é o rei que governa, quando o rei deixa de governar, vai ser uma pessoa da família dele, geralmente o filho, que vai continuar sendo o rei. Quem entendeu isso daí? Eu sei. Ótimo. Agora, a Confederação do Equador. Caio, lê para mim, por favor. Tem uma dúvida. Fala, Sabrina. Olha, eu vou falar um negócio aqui. Tem que fazer rapidinho, porque o tablet está 5%. Tá caindo? Vamos continuando, depois vocês podem pegar essa aula no YouTube, que vai ser colocada lá, tá bom? Vamos fazendo, certinho? Vamos lá, Caio, continua. Propostas autoritárias de Dom Pedro provocaram descontentamento em vários povos. Em 2 de junho de 1901,
1804, na cidade do Recife, em Pernambuco, foi publicado um documento em criativa as atitudes do imperador. Cadê? Ah, tá. Do imperador, pra falar? Gente, olha só, o áudio não tá dando para ouvir direito, tá bom? E os nossos momentos agora, eles já se encerraram, tá bom? Então, o que vocês vão fazer para mim? Vocês irão ler com bastante atenção o texto. Vocês já sabem que tiveram 2 revoltas, a Cisplatina e a Confederação do Equador. Vocês vão ler e entender a diferença entre elas para estar respondendo as questões. Certinho, minha gente? Ok. Não se esqueçam de escrever tudo no começo com letra maiúscula e o ponto no final, ok? Sim. Gente, amanhã, nesse mesmo horário, a gente tem aula no Zoom, tá bom? Eu espero todos vocês. Eu espero, gente. É importante, tá bom? Conto com vocês. Um beijo da família e até amanhã. Ficou lindo o seu desenho, Sabrina. Obrigada. Era de artes. Legal. Depois eu quero ver esses desenhos, tá? De arte que vocês vão fazer hoje. Beijo, tchau, tchau. Tchau. Muito bom. Tchau, tia. Tchau. Tchau. Tchau.